confiança. Amém. Amém, igreja? Amém. Capítulo 12. Capítulo 12. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados a ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a de fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia. E a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e outro de interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Igreja, pode tomar assento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar também a todos que nos assistem pela internet. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra eu achei bem difícil de estudar ela. Porque tem detalhes que a gente passa batido, né? Tem muitas coisas na Bíblia que a gente lê, só lê, mas a gente não aplica na nossa vida. Essa carta, a primeira carta a Coríntios, foi escrita mais ou menos 59 anos depois de Cristo, quando Paulo estava em Éfeso. E se nós pudéssemos resumir um título, colocar um título nessa carta, estudando em sentido amplo da carta, nós podíamos colocar um título: Conduta Cristã. Porque ali Paulo traz vários assuntos. Se nós escorrermos ali a leitura sobre toda a primeira carta a Coríntios, a gente vê que ele trata de vários assuntos. Ele fala sobre as dissensões das igrejas, sobre os espíritos imundos, sobre a impureza da igreja de Coríntios, ele censura muito isso, sobre o litígio entre os irmãos, fala sobre sacrifício de ídolos, como tentar ao Senhor, idolatrar demônios, como a mulher deve se portar na igreja. Enfim, nós lemos todo mês aqui uma parte, que é a ceia do Senhor, ele nos orienta até nisso. E aqui nos cabe hoje tratar sobre a diversidade dos dons espirituais. Aleluia. Paulo fala nessa carta, 1 Coríntios, que a igreja de Coríntios não lhe faltava dons, que ali havia muitos dons, mas as pessoas eram carnais, elas não viviam uma vida espiritual, elas viviam uma vida carnal. Então, Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele tinha por finalidade o quê? Orientar de como aquele povo deveria se tratar, né? Se portar, até para poder cada um buscar a santificação, para que o Evangelho fosse proclamado, a palavra de Deus fosse proclamada. Aleluia. Então havia muitas divisões, muita inveja, muita imoralidade dentro da igreja, né? E Paulo dizia assim, disse em 1 Coríntios capítulo 13, ele disse assim, chama que a igreja é carnal e imatura. Ele censuriza, né? Só que ele fala assim, que os dons, eles estavam disponíveis. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo agia dentro da igreja.
não só agia, como age. Age nos dias atuais. Os dons espirituais Glória a não Deus. eram de apóstolos. Glória a Deus. Eles vigoram nos dias atuais. Glória a E o Deus. Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais conforme a vontade dele. E a quem ele quer e a como ele quer. Então, Paulo ele desejava que os crentes de Coríntios, e não só os de Coríntios, né, não estivessem na ignorância dos dons, acerca dos dons. Por isso ele repreende eles, para que eles não estivessem na ignorância, como fala a palavra, né? Acerca dos dons, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Muitas vezes ignorância por saber e fingir que não sabe, Glória a Deus. ou muitas vezes ignorância por não quero saber do que se trata isso. Entende? A ignorância, se você for estudar o contexto da ignorância, pode ter vários sentidos. E nós temos que nos policiar para nós não sabermos que existe, mas não buscarmos os dons do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Então a igreja de Coríntio havia muitos dons. Havia quem falasse em línguas, havia quem profetizasse. E Paulo não queria que eles estivessem na ignorância, né? Queria instruí-los para que a igreja do Senhor fosse edificada, para que aquela ignorância deixasse de existir. Porque o Paulo ainda diz assim, que o Espírito, que a manifestação do Espírito é para que for útil, ou seja, ele distribui para que ele possa usar da maneira com que ele quer. A maneira que ele quer operar, ele vai distribuir os dons dele. Glória a Deus, aleluia. Para a edificação da igreja. Amém, Jesus. E esse sentimento que o Espírito Santo tinha quando Paulo tratou em Coríntios, quando Paulo falou sobre o Espírito Santo ao povo de Coríntios, esse sentimento de operar do Espírito Santo de Deus é o mesmo que opera hoje. É o mesmo sentimento que ele tinha de edificar a sua igreja e santificar o seu povo. É o mesmo hoje. Não mudou. Aleluia. Os tempos passaram, mas o Senhor continua o mesmo. Ele operou lá atrás, ele vai operar agora e ele vai operar daqui para frente. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. E isso ninguém pode impedir, nenhum de nós. O bom disso é que ninguém pode tentar impedir o agir de Deus nas nossas vidas. E Ele vai distribuir os dons variados, da maneira com que Ele quiser, da maneira com que Ele desejar para a edificação e a necessidade da sua igreja. É como, exemplificando, a igreja é um corpo, o corpo de Cristo. Como um corpo normal. Os olhos são para ver, os ouvidos para ouvir, os pés para caminhar. E o Senhor vai distribuir os dons de cura, de fé, de maravilhas, Aleluia. para operar em cada área a qual Ele achar necessário dentro da sua igreja. Glória a Deus. E o melhor de tudo, que Deus, Ele não exclui a vontade do crente. Se você pede para Deus, Senhor, eu quero um dom, Ele está te ouvindo. Ele vai te conceder, se for da vontade dEle. Que Ele opere através da tua vida dentro da igreja, Ele vai te conceder esse dom. Até Paulo diz assim no capítulo 14, no capítulo 12, desejai ardentemente os maiores dons, procurai abundar neles para edificar a igreja. Então todos nós somos objetos de busca, nós temos que buscar os dons, para que cada vez mais a igreja seja edificada na rocha. Glória a Deus. Então vejamos, a partir de agora, são 9 os dons que eu vos li no capítulo 12, e eu quero falar brevemente de cada um deles,
para que nós possamos tomar conhecimento do que é cada um deles. Aleluia. Glória a Deus. Ao que fala da palavra de sabedoria, o dom de sabedoria. O dom de sabedoria é a revelação de um fato que deve acontecer. E isso se pode dar através de uma visão, de um sonho, de uma voz escutada. A exemplo de uma palavra na Escritura Sagrada de sabedoria, eu tenho a palavra de Ágabo, que lá de Antioquia, né, que se levantou, né, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Também posso citar aqui uma excelente palavra de sabedoria, nosso Senhor Jesus, né? Lá em Mateus, capítulo 4, onde diz a palavra do Senhor assim, ó: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E olha a sabedoria de Jesus. Respondeu-lhe: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Ou seja, Jesus era a própria sabedoria. É a própria sabedoria, né? Mas o Satanás tentou enganar ele com a própria palavra de Deus. Mas nós devemos ser sábios em ter conhecimento da palavra de Deus. Porque a sabedoria dos altos céus é o Senhor quem vai dar. Mas nós temos que ser interessados em saber o que a palavra de Deus nos diz. E o Senhor respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o Senhor Jesus, nessa palavra, mostra que Satanás foi sábio. Satanás não é burro, porque senão ele não estava tragando todo mundo aí do mundo, né? E até muitos crentes que a gente sabe que acabam caindo na tentação do inimigo. Mas o Senhor é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O dom de ciência, de conhecimento, é o dom de revelação de um fato que está acontecendo, que já aconteceu. Também por visão, sonho ou por uma voz. Vejamos a exemplo deste dom de ciência e conhecimento, quando Jesus disse à mulher samaritana: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e agora o que tens não é teu marido. E a mulher disse: vejo que tu és profeta. A mulher teve o conhecimento e a ciência de ver que se tratava Jesus de um profeta. Aleluia. Outro exemplo de uma palavra de ciência e de conhecimento é do apóstolo Pedro, que ele veio a saber que Ananias e Safira tinham vendido uma propriedade, né, deles por preço superior ao dinheiro, né, que levou os pés depois dos apóstolos. E Pedro disse assim para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retirasse parte do preço do terreno? Não era teu terreno, não era teu preço. Não mentisses aos homens, mas mentisse a Deus. Então, depois desse fato acontecido, Ananias morreu, né? Deus matou ele, e a mulher dele também, logo em seguida, veio à morte, porque Deus não admitiu essa mentira por parte deles. Aleluia. O dom da fé. A fé que Paulo fala
não é a fé que vem de ouvir a palavra de Deus, e pela qual se é salvo e se recebe o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Essa fé que Paulo fala como dom é uma fé especial. É uma fé concedida pelo Espírito Santo em certas ocasiões para fazer alguma coisa em particular, né? Alguma coisa específica. Aleluia. Jesus, novamente, como nosso exemplo de todos, né? A gente pode citar aqui ele, quando ele matou a fome de milhares de pessoas por 2 vezes com poucos pães e poucos peixes. Por 2 vezes ele fez esse mesmo milagre, pela fé. Ele multiplicou o alimento. Ele também caminhou sobre o mar da Galileia. Glória a Deus. E ele ordenou que uma figueira se secasse. Tudo pela fé. Tudo somente pela fé. Então essa fé que Paulo fala não é uma simples fé de ouvir a palavra de Deus. Essa fé é uma fé que nós devemos ter, que Deus faz as coisas se concretizarem nas nossas vidas. Que Deus cura, que Deus batiza, que Deus dá salvação por Cristo Jesus. É essa fé que Paulo fala. Aleluia. Amém. Aleluia. O quarto dom, o dom de cura. Esse dom, ele é dado, ele capacita a pessoa a receber e a curar doentes. Deus dá o poder para que quando alguém ora, né, outra pessoa seja curada. Aleluia. E Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele deu esse poder aos seus apóstolos de curar os enfermos. Está escrito lá em Mateus e em Lucas também. E chamando-se os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. E depois diz assim, e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Aleluia. Paulo também tinha esse dom de cura. Lá em Malta, aonde o pai de Públio, ele estava enfermo, com febre, desinteria, Paulo visitando ele, orou e pôs as mãos sobre ele e curou. E feito isso, depois vieram outras pessoas da ilha que tinham enfermidades e eram curadas. Aleluia. Ou seja, Paulo também tinha este dom de cura. Glória a Deus. Só que tem um porém. Não se pode pensar que quando se tem o dom de cura, pode se curar indiscriminadamente. Quem quer, porque a cura, para que ela possa acontecer, tem que ter 3 coisas. A pessoa tem que se disponibilizar por o Espírito Santo de Deus agir, ou ela ter o dom, né? Deus tem que querer te curar naquele momento, e a pessoa que está recebendo a oração tem que ter fé para ser curada. Aleluia. Se não tiver uma dessas 3, não vai ser curado. Se a pessoa que for orada não tiver fé, a pessoa pode estar ali orando, Deus pode estar agindo, descendo glória, a pessoa não acredita, perdeu a bênção, perdeu a cura. Então temos que ter fé. Não é só o meu querer, não é só o querer da pessoa com que está orando para que seja curado, mas tem que ter o querer de Deus, que é o mais importante. Aleluia. E também temos uma orientação aqui de Tiago, no capítulo 5. Ele diz assim, que os crentes que não têm o dom de curar, eles devem orar pelos irmãos doentes,
que diz assim, ó, orai uns pelos outros para seres curados. Então, nós temos que essa orientação aqui de Tiago não é uma coisa facultativa. É uma ordem, né? É uma ordem. Se tem alguém enfermo, devemos orar para aquela pessoa enferma. Não devemos passar batida, está enfermo, né? Não. Devemos orar e pôr as mãos. Porque se tu for o canal da bênção para o Senhor agir ali, vai ser agido. Amém. É o agir de Deus, não é a pessoa que está curando, não é a mão da pessoa, aleluia, que vai estar curando, mas é o agir de Deus. Então Tiago diz assim, orar uns pelos outros para seres curados. Então devemos desejar esse dom de curar ardentemente, para que nós possamos ser canal de bênçãos para as vidas dos nossos irmãos, de pessoas até ímpias, que não acreditam e que possam vir acreditar no Evangelho do Senhor e na força e no Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Temos ainda operação de milagres ou maravilhas. Esse dom é um dom distinto de cura. A cura, tu vai curar um enfermo. Tu não, tu vai ser canal de bênção, né? Mas Deus vai curar através da tua vida. Tu tem posição de mãos a pessoa. E esse dom de milagres e maravilhas, ele é distinto, ele é diferente. Ele opera milagres e diz respeito a sinais e prodígios. Então, vai acontecer coisas determinadas por ordem de Deus. Vamos ver 2 exemplos aqui sobre este dom. Quando Moisés apareceu a sarça ardente lá para Moisés, né? E disse assim, desce lá, e o Senhor falou com ele, dizendo, desce lá no Egito para libertar o meu povo da mão do faraó. Que lá tu vai fazer sinais e prodígios. Ele diz assim, ó, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Ou seja, quando Deus quer operar milagres e maravilhas, e eu endurecerei o coração, né, de Faraó, para que não deixe ir o meu povo. Outro exemplo desses milagres e maravilhas são os ungidos, que devem aparecer, que está escrito lá no livro de Apocalipse capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor, esses têm o poder de fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Ou seja, é por ordem de Deus. É determinação de Deus que as coisas aconteceram e hão de vir a acontecer. Por isso se diferencia do dom de cura. É uma autorização, né? É uma determinação de Deus sobre a vida daqueles que Ele escolhe. Outro dom de discernimento de espírito. Esse capacita a discernir a presença de espíritos malignos em pessoas, ou próximo das pessoas que agem, né, malvadamente. E existem vários tipos de espírito, né, e que eles agem de várias formas. Tem espíritos que provocam mudez, outros surdez, como aquele que Jesus expulsou em Marcos, onde diz assim, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. Ou seja, existem espíritos enganadores, que são ocupados a enganar. E desses espíritos, existem alguns que se infiltram no meio do povo de Deus. Mas por que isso? Porque há fraqueza no meio do povo de Deus. Outro exemplo
O que eu posso vos ler aqui, que está escrito na Bíblia, também lá em Apocalipse, foi quando João, viu, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, lhe saíram 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis do mundo para congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Notemos que João, ele assemelha os espíritos, que cada um tem uma semelhança. Um se assemelha a macaco, a outro a rãs, a outro crocodilos, outros a serpentes. Eu acho que alguns dos irmãos aqui já vivenciaram já viram alguém com esse tipo de espírito, Misericórdia, Senhor. Mas então devemos pedir ao Senhor que Ele nos dê esse discernimento, para que a gente possa tratar conforme o Senhor quer em nossas vidas, E quero falar por último, então, dos últimos 3, a profecia, da diversidade de línguas e da interpretação de línguas. O apóstolo Paulo diz que os dons espirituais dos crentes devem buscar primeiramente a saber o dom da profecia, principalmente o de profetizar. Em 1 Coríntios capítulo 14, ele explica por quê. Ele fala ali, porque o que fala em outras línguas não fala a homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em outras línguas, mas muito mais que profetizeis, porque quem profetiza é maior do que quem fala em outras línguas, a não ser que interprete para a edificação da igreja, Então, o Paulo aqui explica por que era a preferência de profecia e não de línguas, Porque quem fala em línguas, ele queria, na verdade, que todos falassem em línguas, mas muito mais que profetizassem, porque iria edificar a igreja. Por isso, o profetizar é superior ao de falar em línguas. Mas isso deixa de ser superior quando o interpretar línguas é o dom que se manifesta, E falar em línguas consiste num cântico a Deus. É o falar espiritual com Deus, entre a pessoa e Deus, Aleluia, Jesus. Então, o apóstolo Paulo não proibia falar em línguas publicamente. Ele queria, que fosse de uma maneira devocional, para a edificação, relacionamento com Deus. Porque falar em línguas proveniente do Espírito é uma bênção espiritual e maravilhosa. Aleluia. Então, irmãos, sejamos sábios na hora de pedir os dons a Deus, para que cada um possa edificar a obra do Senhor, usando os seus dons para ganhar almas no reino dos céus. Aleluia, Jesus. E que o Senhor encontre em nós corações dispostos na igreja para receber os dons espirituais, para que for útil para o corpo de hoje. Aquela época era uma coisa, mas hoje é outra. Mas a necessidade da igreja, a necessidade da vida cristã continua sendo a mesma. Aleluia. E esses dons, eles são para fortalecer e edificar espiritualmente a igreja do Senhor. E são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O Pai dá para os filhos os dons espirituais. Aleluia. A fim de edificar, fortalecer, enfim.
E esses dons, aleluia, eles são concedidos pela graça do nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eles são concedidos pela graça. Não recebemos esses dons por méritos próprios. Nenhum de nós somos merecedores do que Jesus fez por nós na cruz. Tampouco dos dons que estão aí para Ele distribuir para nós. Tudo é pela misericórdia e pela bondade de Deus. Aleluia. Então nós devemos usar, quando Deus nos concede, pela sua infinita misericórdia e bondade, nós devemos usar esses dons para a edificação da casa do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque poderia eu ter os 9 dons espirituais que aqui estão falando a palavra de Deus. Poderia eu. Poderia qualquer um de vocês ter os 9 dons, ou um apenas. Mas sabe, isso não garante salvação de ninguém. Sabe por que não garante salvação? A palavra nos diz que não garante salvação. Ela diz assim, ó. Lá em Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades. Ou seja, não adianta ter dons, fazer algo para Deus dentro da igreja e ali fora, quando pisarmos os nossos pés ali fora, levamos a nossa vida no oba-oba. Andamos com iniquidades. O Senhor não se agrada disso. Devemos nos santificar pela palavra. Devemos nos agradar a Deus para que Ele nos conceda os dons espirituais, para que nós possamos trabalhar para Ele na igreja do Senhor. Porque a missão de cumprir, nossa, é proclamar o Evangelho. É levar o Evangelho a todo ser humano. Só que nós vivemos num mundo muito hostil. Num mundo terrível. Porque a palavra diz: o mundo jaz no maligno. E os dons espirituais são nada mesmo com o arsenal do crente para chegar ali fora e poder lutar contra as potestades do mal, para chegar dentro da igreja e ser usada por Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso é o cumprimento eficaz da nossa missão aqui na terra. Edificar a igreja, o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado, consolado. Então, nunca devemos usar esses dons por benefício particular ou coisa semelhante, porque isso provém de Deus, e o que é de Deus é de Deus. E nós devemos trabalhar para Deus, para Jesus Cristo, na igreja do Senhor. Então, amados irmãos, eu deixo aqui a seguinte orientação: que sejamos todos sábios em pedir os dons espirituais. Sejamos nós disponíveis ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos conceda os dons espirituais. Glória a Deus, aleluia. E sejamos prudentes na nossa vida cristã. Sejamos cada dia um pouquinho mais cristão. Buscando o Senhor, orando, jejuando, lendo a Bíblia. A palavra do Senhor nós temos que ter conhecimento. Vocês viram aqui, Satanás tinha conhecimento da palavra do Senhor. Ele citou a palavra do Senhor para Jesus. Mas Jesus também citou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Então tenhamos prudência na nossa vida cristã. Como também nos orientou o apóstolo Paulo, né? Que ficou uma orientação para a igreja de Coríntios. Mas a carta de Coríntios está aqui na nossa Bíblia. Então, para nós também, essa orientação, toda orientação que ele deixa escrito aqui é para nós.
Quando lemos aqui, não pensamos que a igreja do Coríntios é que foi repreendida, a igreja de Coríntios é que devia fazer daquela maneira. Não. Quando lemos aqui, não, eu tenho que fazer assim. Ah, se eu não estou andando, mas eu tenho que fazer assim. A orientação era essa. Aleluia. E nós temos que ter esse cuidado, porque Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, nós sejamos aptos a subir com ele. Amém? Entrega essas palavras em nome de Jesus Cristo para toda a igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Essa palavra, por esse estudo abençoado, né? Sobre os dons do Espírito Santo, né? Nós estamos orando a Deus nesses últimos dias, que Deus venha nos dar uma igreja abençoada, né? Porque abençoado os dons do Espírito, né? A igreja precisa de todos esses novos dons, tem que estar na igreja, né? É bom que esteja na igreja, né? Para que, diz que principalmente o dom de profecia, né? Para que a igreja tenha temor, né? Porque o profeta, ele revela, né? Revela da parte de Deus, é boca de Deus na terra, né? Ele é porta-voz de Deus na terra, amém? Então nós oramos, glória a Deus, pela irmã Luciana, né? Sempre trouxe esse estudo aí abençoado, né? E vamos continuar uma oração. Deus nos colocou uma palavra também para o nosso culto de ceia, que vai ser uma bênção, no nome de Jesus, né? Com certeza, compartilhar com a igreja. Paulo foi o grande apóstolo, né? Chamado por Deus, né? E Paulo não foi consagrado por homem. Paulo foi chamado por Deus, instruído por Deus, para fazer a obra de Deus. Né? E nós vemos muitas vezes, né? Há algumas coisas acontecendo na igreja, ou algumas coisas acontecendo no meio dos obreiros, né? Do corpo de Cristo, eu digo, que muitas vezes falta discernimento, né? Falta alguém discernir, né? Porque a igreja que tem discernimento, Deus não quer dizer que seja o pastor que vai discernir. Quer dizer que seja Deus levanta até no meio da igreja, né? Deus dá os dons no meio da igreja e levanta alguém que vai discernir se é de Deus ou não é, né? Às vezes pode pregar muito bem, pode cantar muito bem, né? Mas aquela pessoa que tem o discernimento espiritual, ela vai discernir o espírito, né? E Deus vai mostrar para ela, não é isso, não é tudo isso que você está vendo, né? Porque nós somos humanos, né? Nós olhamos a aparência das pessoas e nos agradamos, e que a palavra, há um dito, nem a palavra, há um dito, né? Popular que quem mal não vê, mal não pensa, né? E a gente acha que todo mundo é bom, né? A gente quando vem para a igreja, no primeiro amor, todo mundo é bom, mas o discernimento espiritual de Deus é importante na igreja. Porque é importante a igreja ter aquelas anciãs, né? Cabeça branquinha, vem lá, né? Às vezes procura um pastor em particular, pastora, né? Porque Deus revela, tem intimidade com Deus, né? Tem conversa, tem diálogo com Deus. Isso quer dizer que nós devemos cuidar da nossa vida, irmãos. Zele pela tua vida espiritual, pregador, cantor, obreira do Senhor. Zele pela tua vida espiritual, né? Para que não venha acontecer, né? De muitas vezes você venha passar por uma dificuldade, né? No altar. Passar por um vexame muitas vezes, né? Como eu disse, tem uma postagem na internet aí que tem um pregador, eu não me lembro o nome dele, que ele disse que Deus vai levantar nesses últimos tempos, né? Pessoas vão subir com o nariz empinado, e Deus vai levantar alguém no meio da igreja e vai dizer para a pessoa: desce daí, porque ele não tem lugar, né?
na pessoa, né? E Deus tem poder, se Deus quiser, Deus faz, né? Então, cair um pouco da igreja ali, né? Manifestar, porque não está com a vida de acordo, né? Tenha temor. Salomão fala, né? Tudo Eclesiastes, né? Teme ao Senhor, teme a Deus. Esse é o principal conselho que o cristão deve ter: temor das coisas de Deus. Não faça a obra de Deus de qualquer jeito. Não faça pensando, vou passar a perna no pastor, passar a perna na igreja, né? Pode passar a perna, mas Deus tudo vê. Deus está vendo todas as coisas. E o propósito de Deus não é nos envergonhar dentro da igreja, né? Deus não quer que eu e você passe vergonha, né? Deus quer nos abençoar, Deus quer nos usar. Mas se você não está de acordo, irmão, né? Seja um deles, irmão, eu não quero, vou passar minha oportunidade para outro, né? Mais bonito a pessoa chegar e dizer, né, passar a oportunidade do que querer muitas vezes fazer a obra de Deus de qualquer jeito, né? Só por vaidade. Isso é vaidade, né? Vaidade, prefere, né, ser vaidoso, né, e não ter temor da obra de Deus, amém? Glória a Deus. Queridos, sábado nós temos mais um culto, né? Público às 19h30. E domingo, esse domingo, domingo vamos estar num grande culto, irmãos, né? Não é campanha, mas vai ser um grande culto, né? De avivamento, em nome de Jesus, né? Os cultos de domingo vai ser os cultos da família, né? Traga a sua família para a igreja. E nesse primeiro domingo de junho nós vamos estar com o irmão aí, Ivan Soares, na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Vai estar conosco aqui, vai ser bênção de Deus, amém? Vai ser bênção de Deus. Nós vamos estar num grande culto de avivamento, né, com os nossos cantores locais, né? E o pregador vai estar pregando a palavra. A gente fez um evento, mandamos convidar algumas pessoas, convidar alguns irmãos de algumas igrejas, para que até venha conhecer, né, o pregador e estar participando juntamente conosco, amém? Tem alguns já confirmaram que vão estar, mas convide, faça, né? Convide, divulgue esse trabalho que vai ter então domingo, dia 4 de junho, culto, um culto da família, mas vai ser um culto especial, vai ser um culto, eu creio que de avivamento, em nome de Jesus, né? Então domingo, primeiro culto da campanha. No último final de semana vai ser o culto evangelístico, né? Culto departamento de evangelismo. Departamento nós não temos aqui, mas nós vamos fazer um culto de evangelismo. Cada um de nós é um evangelizador, né? Glória a Deus. Então, e dia 10 vai ser a nossa Santa Ceia. No segundo sábado vai ser a nossa ceia, né? Já vamos avisando que daí no segundo sábado, aí no domingo, nós temos a visita na clínica. Então, domingo não haverá culto. No segundo domingo não haverá culto. Mas no terceiro domingo e no quarto domingo nós teremos culto em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ficar de pé. Eu creio que coloca a tua mão no coração. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Dê um abraço no teu irmão. Estamos despedindo em nome de Jesus. Então, sábado às 19h30, na rua Carlos Finkner, número 100, centro do Vale Real, Lago do prédio da Divisão de Polícia. Domingo, nosso culto da família, culto com o pastor Ivan Soares,
de Itajaí, Santa Catarina, às 19 horas. Domingo, os nossos cultos são às 19 horas da noite. Você, amigo internauta que está vendo, ouvindo esse culto, você é nosso convidado. Venha participar juntamente com nós e traga mais alguém, né? Que precisar, alguém que esteja enfermo, alguém que está numa opressão, que está em depressão, porque o nosso Jesus cura toda sorte de enfermidade. Em nome de Jesus. Amém.